chamo Francimara, sou acadêmica do curso de farmácia da Faculdade Anhanguera de Imperatriz. E neste vídeo irei falar um pouco sobre alguns exames laboratoriais. Os exames laboratoriais, eles são fundamentais na área da saúde porque fornecem informações objetivas sobre o funcionamento do organismo. Eles nos ajudam no diagnóstico, no monitoramento e na prevenção de doenças, complementando assim a avaliação clínica. O primeiro exame que iremos falar é o hemograma, que avalia os principais componentes do sangue, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, fornecendo assim uma avaliação quantitativa das células sanguíneas. Ele é utilizado para diagnosticar, descartar ou monitorar uma variedade de condições de saúde. Os componentes analisados no hemograma são o eritrograma, que é a série vermelha, que avalia os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio no sangue. O leucograma, que é a série branca, analisa os glóbulos brancos, que são as células de defesa do organismo contra infecções. O plaquetograma, que é a contagem e a avaliação das plaquetas, que são essenciais para a coagulação do sangue e para estancar sangramentos. O hemograma, ele pode identificar anemias, avaliar infecções e inflamações, monitorar alergias, auxiliar no diagnóstico de distúrbios de coagulação, ajudar no diagnóstico de doenças hematológicas graves, como leucemias e outras doenças de medula óssea. No monitoramento de reações a certos medicamentos e tratamentos. Os parâmetros importantes e o que significam. Os parâmetros da série vermelha, que são as hemácias, são a hemoglobina baixa, significa anemia, os hemacrócitos altos, desidratação ou policitemia, o VCM, que é o volume corpuscular médio, que indica o tamanho das hemácias. Se for microcitose, indica anemia ferropriva. Se for macrocitose, deficiência de B12 e ácido fólico. O RDW, que é a variação do tamanho das hemácias. Na série branca, que são os leucócitos, os leucócitos elevados indicam infecções ou inflamações. Os leucócitos baixos, viroses, imunossupressão e medicações. Os neutrófilos alterados, infecção bacteriana. Os linfócitos alterados, infecção viral. Os eosinófilos alterados, alergia ou parasitose. E as plaquetas, trombocitose, que são inflamações, pode ser pós-cirurgia, doenças mieloproliferativas. A trombocitopenia, risco de sangramentos, doenças autoimunes e reação a medicações. Para a realização do exame, siga as orientações do laboratório ou do médico, pois alguns testes podem exigir jejum de até 14 horas. Evitar consumo de bebidas alcoólicas até 48 horas antes do exame. É coletado sangue venoso. A análise é feita em um contador hematológico e pode ser confirmado por esfregaço sanguíneo. É fundamental que a interpretação do resultado sejam feitas em conjunto com o histórico clínico e os sintomas do paciente. Próximo exame é glicemia em jejum e hemoglobina glicada. A glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, HbA1c, são dois exames complementares essenciais no rastreamento, diagnóstico e monitoramento do diabetes e do pré-diabetes. A glicemia em jejum
mede o nível de glicose, o açúcar, no sangue em um momento específico, após um período de jejum, geralmente de 8 a 12 horas. Ela é fundamental para avaliar o metabolismo da glicose e detectar o diabetes ou pré-diabetes, fornecendo um instantâneo da condição glicêmica atual do paciente. O exame deve ser realizado após um jejum de 8 a 12 horas. Não ingerir bebidas alcoólicas ou calóricas anteriormente. Alguns medicamentos podem interferir no resultado. Corticoides, diuréticos ou anticoncepcionais. Valores de referência para a glicemia. Menor que 99, o metabolismo da glicose está normal. 100 a 125, o risco aumentado de desenvolver diabetes, no caso alterado ou pré-diabetes. Diabetes mellitus, igual ou maior que 126, em duas medições distintas. A deficiência na produção de insulina ou ação da insulina exigindo um acompanhamento médico possível e tratamento. A hemoglobina glicada, HbA1c, reflete a média dos níveis de glicose no sangue durante um período mais longo, geralmente os últimos 2 a 3 meses. A glicose se liga à hemoglobina, proteína nos glóbulos vermelhos, e a quantidade dessa ligação indica a média de açúcar no sangue ao longo do ciclo de vida dos glóbulos vermelhos. Ela serve para monitorar o controle do diabetes ao longo do tempo e também auxilia no diagnóstico. Ajuda a identificar se o tratamento está sendo eficaz, independentemente de flutuações diárias ou da dieta imediata antes do exame. Os valores de referência da hemoglobina glicada, o normal é menor que 5,7 e pré-diabetes entre 5,7 e 6,4 e o diabetes igual ou maior que 6,5. Ambos os exames são usados em conjunto, pois fornecem informações diferentes, mas complementares. É possível, por exemplo, que um paciente apresente glicemia em jejum normal, mas a hemoglobina glicada alterada, ou vice-versa. O que requer investigação médica mais aprofundada para um diagnóstico preciso. Serão interpretados os resultados de ambos os exames para uma avaliação completa da saúde metabólica do paciente. O lipidograma, também conhecido como perfil lipídico, é um exame de sangue que mede os níveis de diferentes tipos de gordura no organismo. É fundamental para avaliar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. O lipidograma é um exame de sangue simples e rápido, geralmente realizado através da coleta de uma pequena amostra de sangue venoso. O lipidograma completo analisa as seguintes frações: colesterol total, a soma de todos os tipos de colesterol no sangue, o LDL, lipoproteína de baixa densidade, conhecido como colesterol ruim. Seu excesso pode causar acúmulo de placas nas artérias. O HDL, lipoproteína de alta densidade, conhecido como colesterol bom, ajuda
a remover o colesterol em excesso nas artérias, tendo um efeito protetor. O VLDL, que é a lipoproteína de densidade muito baixa, que transporta principalmente os triglicerídeos. Os triglicerídeos, outro tipo de gordura que, em níveis elevados, também aumenta o risco de doenças cardíacas. Este exame serve para avaliar os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue, identificar dislipidemias, que são os níveis anormais de lipídios, estimar o risco de doenças cardiovasculares com base nos níveis lipídicos, histórico familiar, idade e estilo de vida do paciente. Monitorar a eficácia de tratamento para a redução do colesterol e triglicerídeos. Os valores de referência. A interpretação dos resultados deve ser feita por um profissional de saúde, pois os valores considerados normais podem variar dependendo do laboratório e dos fatores de riscos individuais do paciente, como idade, histórico de doenças e etc. Como referência geral para adultos, os valores desejáveis costumam ser colesterol total menor que 200, o HDL acima de 40 para homens e acima de 50 para mulheres, o LDL abaixo de 130 ou abaixo de 100 para a maioria das pessoas, os triglicerídeos menor que 150 com jejum e abaixo de 175 sem jejum, o VLDL abaixo de 30. Pontos importantes: os riscos cardiovasculares para indivíduos com o alto ou muito risco cardiovascular, por exemplo, histórico de infarto ou AVC, diabetes e etc. As metas para o LDL são mais rigorosas, podendo ser abaixo de 70 ou até 55, conforme as diretrizes médicas mais recentes. Jejum. O jejum de 12 horas já não é estritamente obrigatório para o colesterol total e frações, mas ainda é preferível para a dosagem de triglicerídeos. Variação laboratorial. Os valores de referência podem sofrer ligeiramente variação entre diferentes laboratórios. O laudo do exame geralmente apresenta a faixa de referência específica utilizada. Crianças e adolescentes. Os valores de referência para as crianças são diferentes, sendo o colesterol total desejável abaixo de 170 e o LDL abaixo de 110. Sempre consulte um médico para a interpretação correta dos resultados do seu exame, considerando o seu histórico de saúde e fatores de risco. O profissional de saúde analisará o conjunto de resultados para determinar o risco cardiovascular e, se necessário, indicar o tratamento de mudanças no estilo de vida. Ureia e creatinina. A ureia e a creatinina são substâncias nitrogenadas utilizadas principalmente como marcadores da função renal. Ambas são subprodutos do metabolismo corporal, produzidas em diferentes locais e eliminadas pelos rins, avaliando a função dos rins e o metabolismo proteico. A ureia é produzida no fígado a partir do metabolismo de proteínas e aminoácidos. Ela é um indicador clássico da função renal, mas seus níveis podem ser influenciados por muitos fatores,
como a ingestão de proteínas, desidratação, sangramentos digestivos e infecções. Níveis elevados acima do valor de referência de 20 a 40 para adultos podem indicar problemas renais ou hepáticos. Valores de referência geralmente entre 20 e 40, podendo variar ligeiramente a depender do laboratório e do paciente. A creatinina. A creatinina é um subproduto da quebra da creatina, uma substância importante para o fornecimento de energia aos músculos. Ela é produzida constantemente e excretada pelos rins. É considerada um biomarcador mais específico da função renal do que da ureia, pois é menos afetada por fatores como dieta, hidratação, embora a desidratação também a eleve. O exame de creatina sérica ajuda a avaliar a capacidade de filtração dos rins e é crucial para o diagnóstico precoce e monitoramento da doença renal crônica. Os valores de referência para homens variam de 0,7 a 1,3 e para mulheres de 0,6 a 1,1 mg por decilitro. Os níveis podem variar com a massa muscular, idade e gênero. Os exames de ureia e creatinina são frequentemente solicitados em conjunto para uma avaliação mais completa da saúde dos rins. Níveis elevados de ambas as substâncias no sangue podem sugerir que os rins podem não estar filtrando o sangue de maneira eficiente, indicando uma possível disfunção renal. A desproporção entre os dois valores podem ajudar a identificar a causa do problema. Por exemplo, a desidratação tende a aumentar a ureia proporcionalmente mais do que a creatina. É essencial uma avaliação para interpretar os resultados, considerando o histórico clínico e outros fatores do paciente. A coleta é feita o exame é realizado por coleta feita por meio de uma pequena amostra de sangue retirada da veia. É fundamental informar o médico e o laboratório sobre quaisquer medicamento que você esteja utilizando, pois eles podem influenciar nos resultados. TGO e TGP. TGO-AST, asparto aminotransferase, e TGP, alanina aminotransferase. São enzimas produzidas principalmente das células do fígado, sendo, por isso, importantes marcadores da saúde hepática. A presença dessas enzimas em níveis elevados na corrente sanguínea geralmente indica que as células do fígado sofrem algum tipo de lesão ou inflamação. Os exames de TGO e TGP são solicitados pelos médicos para avaliar a função hepática, identificando lesões ou inflamações no fígado. No diagnóstico de doenças, são úteis no diagnóstico de diversas doenças hepáticas, como hepatites virais, esteatose hepática, cirrose e danos causados por álcool, medicamentos ou toxinas. Permitem acompanhar a evolução de uma doença hepática e a resposta ao tratamento instituído. Avaliar outros órgãos. Embora sejam marcadores hepáticos principais, a TGO também é encontrada em outros tecidos,
como coração, músculos e rins. E seus níveis alterados podem ocasionalmente indicar problemas nesses locais. Os valores de referência podem variar ligeiramente entre laboratórios, mas em geral, os parâmetros considerados normais no sangue são TGO entre 5 e 40 unidades por litro, TGP entre 7 e 56 unidades por litro. A TGP é geralmente considerada um marcador mais específico de lesão hepática do que a TGO. Níveis elevados do TGO e TGP indicam que há danos às células que liberam essas enzimas na corrente sanguínea. A elevação pode ser causada por doença hepática gordurosa, a esteatose hepática, uma causa comum de elevação, geralmente com TGO, TGP menor que 1. Hepatites virais, A, B e C, hepatites alcoólicas ou autoimunes. Níveis muito altos, entre 1.000 e 3.000, podem indicar hepatite aguda grave. Consumo excessivo de álcool. A relação TGO-TGP costuma ser maior que 1,5 ou 2 na hepatite alcoólica. Medicamentos. Alguns medicamentos podem ser tóxicos para o fígado. Outras indicações: lesões musculares, ataques cardíacos ou doenças renais podem, em alguns casos, afetar os níveis, especialmente da TGO. Os exames são realizados através de uma simples coleta de sangue venoso. Embora seja recomendado jejum de 8 a 12 horas para TGO e TGP, é importante evitar álcool por 48 horas antes do teste. O tratamento depende da causa identificada. Pode variar de mudanças de estilo de vida, como dieta e a abstenção de álcool. Há medicações específicas, como antivirais e imunossupressores. É fundamental que a interpretação dos resultados seja feita por meio, em conjunto com a avaliação clínica e, se necessário, outros exames complementares. TSH e T4 livre. O TSH e o T4 livre são os principais exames de sangue utilizados para avaliar a função da glândula tireoide e diagnosticar distúrbio como hipotireoidismo e hipertireoidismo. TSH, hormônio estimulador da tireoide, é o hormônio produzido pela glândula hipófise no cérebro que estimula a tireoide a produzir e liberar seus hormônios, principalmente o T4 e, em menor quantidade, o T3. T4 livre, tiroxina livre, é a forma ativa do hormônio que circula livremente na corrente sanguínea. É o T4 livre não ligado à proteína que atua nas células do corpo, regulando o metabolismo. Os exames de TSH e T4 livre servem para diagnosticar disfunções na tireoide, como hipotireoidismo, produção insuficiente de hormônio, e o hipertireoidismo, produção excessiva de hormônios. Monitorar a eficácia de tratamento em pacientes que já possuem um diagnóstico de doenças de tireoide. Acompanhar pacientes com nódulos na tireoide ou que passaram por cirurgia na glândula. Os exames de TSH e T4 livres são feitos a partir de uma coleta de sangue simples. Atenção, pacientes em tratamento. Pacientes que já tomam medicação para hipotireoidismo
devem fazer o exame em jejum e antes de tomar o medicamento para evitar picos de absorção que altere o T4 livre. Sempre consulte um profissional de saúde para a interpretação correta do resultado dos exames e orientação sobre o tratamento. A interpretação dos exames deve ser feita por um profissional de saúde, mas a relação entre os dois hormônios geralmente segue estes padrões. A condição de hipotireoidismo, TSH alto, acima de 4,5, T4 livre abaixo de 0,7 a 0,9. Hipertireoidismo, TSH baixo, abaixo de 0,4, T4 livre alto, acima de 1,8. Normal, TSH dentro da faixa de referência aproximada 0,4 a 4,5, T4 livre dentro da faixa de referência aproximada 0,7 a 1,8. Os exames, quando avaliados em conjunto com sintomas do paciente e seu histórico médico, fornecem um panorama confiável sobre a saúde da tireoide. O ácido úrico. O ácido úrico é uma substância produzida naturalmente pelo organismo, resultante do metabolismo das purinas, proteínas encontradas em diversos alimentos. Em níveis normais, pode ter até um efeito antioxidante, mas em excesso pode causar problemas à saúde significativos. O exame de ácido úrico é um procedimento laboratorial simples que mede a quantidade dessa substância no sangue ou na urina, com o objetivo de diagnosticar e monitorar condições de saúde relacionadas a níveis alterados. O exame é utilizado principalmente para diagnosticar gota, a hiperuricemia, excesso de ácido úrico no sangue. É uma condição presente em todos os pacientes com gota, uma doença inflamatória que causa dor intensa, inchaço, vermelhidão nas articulações, frequentemente no dedão do pé. Avalia a função renal. Grande parte do ácido úrico é eliminada pelos rins. Níveis elevados podem indicar problemas na função renal e o acúmulo de cristais pode levar à formação de cálculos renais, pedras nos rins. Monitorar o tratamento para pacientes já diagnosticados com gota ou níveis altos de ácido úrico. O exame ajuda a verificar a eficácia do tratamento prescrito pelo médico. Rastrear riscos cardiovasculares. Alguns estudos sugerem uma relação entre níveis elevados de ácido úrico e um maior risco de desenvolver disfunções cardiovasculares e hipertensão. O exame geralmente é feito a partir de uma amostra de sangue coletada na veia em um laboratório. Em alguns casos, pode ser solicitada a coleta de urina de até 24 horas para uma avaliação mais detalhada da eliminação do ácido úrico pelo organismo. Normalmente, é necessário jejum de 3 a 12 horas antes da coleta de sangue, embora a orientação exata possa variar dependendo do laboratório e de outros exames solicitados em conjunto. Valores de referência podem variar ligeiramente entre laboratórios, mas geralmente ficam em torno de 3,4 a 7 para homens
2,4 a 5,7 para mulheres. Os níveis acima de 6,8 já estão considerados um ponto onde o ácido úrico tem maior propensão a se cristalizar. A interpretação dos resultados deve ser feita por um médico, que considerará o histórico clínico do paciente e outros exames para o diagnóstico, se preciso. Exame de urina e urocultura. O exame de urina e a urocultura são exames distintos com propósitos complementares na avaliação do trato urinário. O exame de urina, conhecido como EAS, é um exame de rotina simples e rápido que analisa as características físicas, químicas e microscópicas da urina. É uma triagem inicial para detectar alterações gerais que podem indicar infecções, problemas renais, diabetes ou outras condições. Ele identifica a presença de elementos como leucócitos, hemácias, proteínas e nitratos. Ele sugere a possibilidade de uma infecção, mas não identifica a bactéria causadora nem o antibiótico mais eficaz para o tratamento. A urocultura é um exame laboratorial mais específico, onde uma amostra de urina é colocada em um meio de cultura para permitir o crescimento de bactérias, se houverem. Para fazer o exame não é necessário jejum, mas siga as orientações médicas sobre o uso de medicamentos como antibióticos e vitamina C. É essencial não estar menstruada. Em caso de fluxo, utilize um tampão para evitar contaminação. Na hora da coleta, lave bem as mãos e a genitália com água e sabão. Despreze primeiro o jato de urina no vaso sanitário. Colete o jato médio da urina no frasco fornecido pelo laboratório, enchendo até a metade da capacidade. Feche bem o frasco e entregue o quanto antes no laboratório. Para que serve o exame de urocultura? É um exame padrão ouro para diagnosticar e confirmar uma infecção urinária, identificando com precisão o agente causador, qual o tipo de bactéria. Frequentemente, a urocultura é acompanhada de um antibiograma, que atesta a sensibilidade da bactéria a diferentes antibióticos, orientando o médico para o tratamento mais adequado. Geralmente é solicitada quando há suspeita de infecção, sintomas persistentes ou se exame de urina tipo 1 apresentar indícios de infecção, mas sem um diagnóstico conclusivo do agente causador. Os resultados costumam levar de 40 a 72 horas para ficarem prontos, devido ao tempo necessário para o crescimento bacteriano. Em resumo, o exame de urina tipo 1 é uma análise geral de triagem, enquanto a urocultura é um exame específico e detalhado para identificar a causa exata de uma infecção bacteriana no trato urinário e direcionar o tratamento correto. PSA é a sigla em inglês para o antígeno prostático específico, uma proteína produzida para células da glândula prostática dos homens. O principal uso clínico do exame de PSA é como um marcador para o rastreamento e monitoramento de doenças da próstata, principalmente o câncer de próstata.
O PSA é uma enzima cuja função biológica é liquefazer o sêmen após a ejaculação, facilitando a movimentação dos espermatozoides. Uma pequena quantidade dessa proteína circula naturalmente na corrente sanguínea e seus níveis são medidos através de um exame de sangue simples. O exame de PSA é usado para rastreamento do câncer de próstata, é a aplicação mais conhecida, ajudando a detectar precocemente a doença, muitas vezes antes do surgimento de sintomas. Diagnóstico de outras condições. Níveis elevados de PSA também podem indicar condições benignas, como hiperplasia prostática benigna, que é o aumento natural da próstata com a idade, e a prostatite, inflamação ou infecção da próstata. Monitoramento para homens já diagnosticados ou tratados com câncer de próstata. O exame é passado para acompanhar a eficácia do tratamento e detectar uma possível recorrência. O exame é feito através de uma amostra de sangue coletada em laboratório e leva cerca de 5 a 10 minutos. O exame pode medir o PSA total, a soma de todas as formas, ou apenas o PSA livre, a fração não ligada a outras proteínas. A interpretação dos resultados é importante notar que o PSA não é o exame diagnóstico definitivo de câncer por si só. Níveis elevados podem ser causados por diversos fatores, inclusive temporários, como ejaculação recente ou prática de ciclismo. Os valores de referência. Os níveis considerados normais variam com a idade e geralmente ficam abaixo de 0,4. Mas o urologista avalia o resultado no contexto do histórico clínico do paciente. PSA total e livre. O exame mede o PSA total, soma do livre e do ligado a proteínas. A proporção entre o PSA livre e o total, relação PSA livre total, pode ajudar o médico a diferenciar entre condições benignas e malignas, quando o PSA total está na zona cinzenta entre 4 e 10. A interpretação do resultado deve ser feita por um médico urologista, que pode solicitar exames complementares, como o exame de toque retal, ressonância magnética ou biópsia da próstata, se necessário. A vitamina D. O exame de vitamina D é conhecido como 25-hidroxivitamina D. É um exame de sangue que mede o nível desse nutriente no corpo. Ele é solicitado para avaliar a saúde óssea e imunológica, para diagnosticar deficiências e excessos e orientar tratamentos, se necessário. A avaliação dos níveis de vitamina D é importante para diagnosticar problemas ósseos, como a deficiência de vitamina D pode causar fraqueza óssea, como a osteoporose e o raquitismo. Acompanhamento de grupos de riscos é indicado para pessoas com maior probabilidade de deficiência, como idosos, gestantes, pacientes com doenças renais e doenças autoimunes ou que passaram por cirurgia bariátrica. Investigações de sintomas. O exame pode ser pedido quando o paciente apresenta sintomas como dor muscular ou óssea, fraqueza, queda de cabelo e baixa imunidade.
Os valores podem variar dependendo do laboratório, mas as interpretações mais comuns são: deficiência grave abaixo de 20, insuficiência entre 21 e 29, insuficiência entre 30 a 100, alto risco de toxicidade acima de 100, com risco de hipercalcemia e intoxicação. Observação: para pessoas saudáveis, o nível pode ficar acima de 20. Já em grupos de risco, como idosos e gestantes, a faixa ideal pode ser de 30 a 60. Normalmente, o exame de vitamina D não exige jejum. A coleta é feita por meio de uma amostra de sangue em um laboratório. É importante seguir as orientações médicas sobre a necessidade de suspender temporariamente a suplementação, caso faça uso, para não interferir no resultado.